Vem aí a Voz do Jogo. Oferecimento: a Fubra, sempre com você. E Livraria e Papelaria Fonte Nova. O 6º episódio da Voz do Jogo já chega com muitas emoções. Já estamos passando da metade do nosso reality. E agora, os 5 candidatos que restaram vão disputar uma nova prova para definir mais um eliminado. Para ser um repórter esportivo, tem que estar com conhecimento afiado. E por isso, na prova de hoje, realizamos uma edição especial do Placar 98 com os nossos jogadores. Na atividade de hoje, nós vamos dividir vocês em 2 grupos. Um grupo vai ficar com 3 e outro grupo vai ficar com 2. De qualquer maneira, nós vamos simular aqui o Placar 98, que é o programa que o Luciano Bernardi apresenta todos os dias, e vocês vão poder participar dele de uma maneira a justamente argumentar sobre 3 temas que o Luciano já inclusive passou para vocês, e vocês já previamente puderam estar se preparando sobre isso. O que a gente vai estar avaliando então é o quanto vocês conseguem argumentar e defender a opinião, o ponto de vista de vocês sobre o assunto, e tem informações também sobre esse assunto, até porque num programa de esporte é o que tem evidência hoje, né, Luciano? Sem dúvida. Bom, vocês viram que são 3 assuntos bem polêmicos, né? O VAR, a questão do racismo e também a questão das apostas, né? Então, como o Marcelo falou, mas também pegando o gancho, né, Marcelo, que vocês notam que hoje o repórter, muitas vezes na questão de não ter um comentarista específico, enfim, tem que fazer essa função também, né? Até já para ir treinando também. Né? Como se trata de argumentação, o tempo ele é muito válido, o tempo de cada um é muito válido. Nós não vamos cronometrar, nós vamos deixar, o Luciano Bernardi vai fazer a mediação disso, vai apresentar o programa e vai trazer o assunto em formato de notícia para o programa, e vocês vão livremente poder tá discursando e interagindo sobre esse assunto. Respeito entre vocês, é o mínimo que a gente espera, o que tem que ter sempre entre os colegas, mas discordar faz parte, e é aí que a gente vai estar avaliando vocês. Vamos fazer 2 programas, nós vamos sortear primeiro os 3 primeiros, depois os outros 2. Um tempo de 20 minutos para quem estiver em dupla, e que quando nós tivermos o trio vai ser 25 minutos de programa. Você não vai abrir esse programa, já vai colocar os assuntos na mesa, e nós vamos discordando. Não vamos ficar chamando fulano, beltrano, o que você pensa. Vai ser feita uma apresentação, e a partir dali, todo mundo vai interagindo, sempre respeitando o espaço do outro. Pensem também que nem sempre quem fala mais consegue convencer mais. Às vezes uma fala mais curta, a pessoa presta mais atenção em você do que propriamente dito do cara que está discursando ao longo dos minutos. Vocês podem interpelar entre vocês, concordar, discordar, tá trazendo o assunto, e a gente vai avaliar poder de argumentação, o quanto a pessoa está nervosa, porque já não tem mais espaço para vocês ficar nervoso. Ah, mas Marcelo foi eliminado só porque eu tô nervoso. Pois é, o outro não tava, então vocês entendem que é um requisito o cara se sentir à vontade perante as câmeras. Nós vamos gravar para usar na edição depois, vamos transmitir também naquele link para que vocês possam assistir depois, e nós vamos fazer uma avaliação bem criteriosa. Vou estar assistindo vocês em outra sala lá, para a gente poder estar avaliando todos os pontos aí. Através de um sorteio, eles foram divididos em um trio e uma dupla. E cada grupo participou de uma rodada de debate sobre 3 temas polêmicos no mundo esportivo: VAR, racismo e apostas. O grande objetivo dessa atividade era testar o nível de conhecimento, busca de informações e argumentação de cada um. Além, é claro, do desempenho da comunicação em frente aos microfones e às câmeras. Vamos falar de racismo no esporte de modo geral. Claro que a gente vê mais à tona no futebol, né, mas em outras modalidades também temos, né, o preconceito com relação ao racismo. Bom, Davi, como que você vê essa situação, na sua opinião, com relação ao racismo? O próprio, né, Vinícius Júnior foi um porta-voz dessa situação, né? Exatamente, Luciano. A gente teve aí o Vinícius Júnior, que teve diversos casos de racismo na Espanha. A Espanha, que é um país que infelizmente acaba sendo o país principal, no caso, quando a gente fala de racismo. O Vini Júnior, eu lembro que ele já sofreu alguns xingamentos ali quando ele estava na cidade de Valência, lá na Espanha. E aí no jogo contra o Valência, ele estava comemorando um gol ali juntamente com o Éder Militão, que é o companheiro de seleção e de equipe dele.
e ele acabou, infelizmente, ali sendo julgado ali pela cor da pele. Eu acredito que dentro do esporte, cada um merece ser respeitado. Não importa a cor da pele, não importa o que faz, não importa as escolhas que fez da vida. Eu acho que cada um tem que ser respeitado de forma igualitária. E o Vinícius Júnior é com certeza um porta-voz desse esporte, mas infelizmente não é só ele que sofre esse tipo de ofensa. No caso mais breve, nós tivemos ali um zagueiro, acredito, do Bournemouth, Semenyo, que no jogo contra o Liverpool ele acabou sofrendo algumas ofensas racistas. E eu acredito que para esse tipo de pessoa é muito importante que a gente tenha opiniões e também a gente tenha consequências severas para esse tipo de coisa. Não só tirar o torcedor do jogo por 3, 4 jogos do estádio, mas também por ter algumas punições severas, como pagar uma multa ou até ser preso por esse tipo de crime, porque é um crime. E os clubes de futebol, eles normalmente não tomam essa frente e eles ficam ali só nas punições dos estádios. Então eu acredito que teria consequências mais severas para dar para esse tipo de gente. Léo, Lucas também entra nesse debate falando um pouquinho, né, sobre o racismo, né? Pois como bem destacado aí, o Vini Júnior, ele é um dos principais porta-voz disso daí, mas o racismo ele não acontece só dentro do futebol, em todos os esportes tem por aí. Eu não vi mais uma divulgação, mas acredito que vocês devem ter acompanhado e também, o pessoal de casa também. Houve um caso de racismo aqui em Francisco Beltrão contra um jogador do Marreco, o Meleca. Sim. Após a derrota contra a equipe, agora eu não vou me lembrar agora qual foi o jogo, mas foi a questão de 15 dias atrás. No Instagram teve uma pessoa lá que foi lá e chamou ele de macaco. Aqui no Paraná também teve a questão do jogador do América Mineiro, que foi preso recentemente lá em Ponta Grossa, após o árbitro acionar o protocolo FIFA, mas no outro dia ele já foi liberado da delegacia. Então não só no Brasil, mas no mundo, acaba que hoje em dia está faltando leis rigorosas para isso. Como o Davi bem citou, é punido ali por 2, 3 jogos, uma multa talvez, mas isso deveria mudar. Deveria ter leis onde a pessoa ficasse presa, multas. É um crime inafiançável, isso daí não tem discussão, porque as pessoas não podem ser julgadas apenas pela cor da pele ou qualquer outra ou alguma escolha que a pessoa tenha. Então, faltam leis não só no Brasil, mas no mundo todo, em qualquer país. Lucas, você como ex-jogador já teve uma situação? Eu não tive situação comigo, lógico, né? Eu sou branco, homem branco, hétero, né? Mas, assim, eu vivi em 2006 um fato que até eu comento porque é algo que me faz pensar. Eu estava no estádio Alfredo Giacone, lá do Juventude, já Juventude Grêmio. Teve um caso de racismo do zagueiro Antônio Carlos Zago. Um baita zagueiro, cara que jogou na Roma, jogou seleção brasileira. Um baita cara que acabou ali no final do jogo fazendo um gesto de racismo lá pro jogador do Grêmio, no caso. Ele era zagueiro do Juventude. E se você pegar o Luiz Carlos Zago, o Antônio Carlos Zago hoje, você vê, ele foi um cara que é treinador, que foi dirigente de clube, é um cara bem que sabe falar, é um cara inteligente, mas que naquele momento ali acabou apelando mesmo. Então, na minha humilde opinião, o racismo é uma apelação. Quando você não tem mais não tem mais o que falar, quando você não sabe mais como machucar aquela pessoa, você vai apelar para isso aí. Na Espanha, tem torcedores do Barcelona que foram racistas com o Vinícius Júnior, sendo que o Ronaldinho Gaúcho até pouco tempo atrás era o maior ídolo deles. Então essas pessoas, será que elas acham mesmo que o Vinícius Júnior é macaco? Não, elas não acham. Elas falam porque elas buscam ofender. O racismo não é nada mais que uma forma horrível de você tentar e buscar e conseguir ofender a outra pessoa por causa da cor da pele. Isso é inadmissível. Vamos falar agora de apostas, né? A gente vê esse mundo também crescendo cada vez mais, as bets, enfim, apostas, jogadores se envolvendo, jogadores de renome, jogadores que têm um salário aí astronômico e se envolvendo. Léo William, como você vê essa questão aí das apostas, envolvendo inclusive muitos jogadores brasileiros, né? Muitos jogadores brasileiros, tivemos o caso aí do Aleph Manga, Paquetá, tudo mais, e é uma coisa que eu sempre digo, onde tem dinheiro, tem problema. Não importa se o cara tá ganhando um salário lá extraordinário, se tá ganhando mais ou menos, se tá ganhando pouco, ali vai ter problema. E se acontece em times grandes e é pouco divulgado, imagina o que não acontece em times menores. Série C, Série D, campeonatos estaduais. Acontece muito mais. Existe aí discussão para proibir times de serem patrocinados por causa de apostas. Acredito que isso não venha acontecer, pelo menos não tão já, pelo fato de que isso está gerando é o maior patrocínio que os times estão tendo no momento.
Só que existem grandes problemas porque há pessoas sim que acabam entrando nesse mundo para tentar fugir dos problemas, tentar ali ganhar uma renda extra, e é ali que se perde. Recentemente foram regularizadas essas casas de apostas, mas os jogos de azar não são regularizados. E na grande sua maioria, mesmo as regularizadas, têm esses jogos. Portanto, a lei ainda não é bem esclarecida. E sobre os jogadores que apostam também, as penas são mínimas para esses jogadores. Tá com suspensão de 1 ano. É as maiores que a gente está vendo por aí. Dificilmente você ouve falar que um atleta foi banido, que um atleta não vai mais poder jogar. Isso daí não vem acontecendo. Teve o caso do Paquetá, né? Que saiu até o boato que ele seria banido, né, do futebol, e está aí, volta à seleção brasileira, né? Também, né? Foi absolvido lá, isso. Né? Mas o Paquetá é um caso. O Paquetá é milionário, né, Luciano? Agora você pega o jogador da Série D lá, que ganha R$ 1.500 por mês, ganha um salário mínimo, tem 3 filhos para sustentar, e daí bate na porta dele do hotel lá, o cara com uma mala cheia de dinheiro, que você vai ganhar ali numa partida que tu vai ter que trabalhar 3, 4 anos para ganhar. Assim, é certo você vender? Não, não é certo você vender. Em ocasião nenhuma você ser corrupto, você roubar, você tá fazendo uma coisa ilegal, é certo. Mas é entendível, vamos colocar assim, poxa, o cara vai se vender, cara, não tem o que fazer. Esse caso aí, 95% deles vão se vender. O cara que não tem uma família, uma escola por trás, que é a grande maioria dos atletas. Hoje em dia, no Brasil, 98% dos atletas profissionais com carteira assinada ganham 1.500 e pedrinha ali, o salário mínimo, eu não sei exato o valor. Os outros 2% tem muito dinheiro, mas a disparidade é muito grande. E então, agora a lei permite as casas de aposta, concordando ou não concordando, ela existe, traz dinheiro, movimenta. Mas assim, onde tem dinheiro, como o Léo falou, onde tem dinheiro vai ter problema, e é um assunto muito delicado. Eu concordo que você aposte com moderação, como você vai tomar uma cerveja, tome com moderação, mas com certeza vai ter muita ilegalidade, vai ter muita roubalheira, vai ter muito se vendendo aí por causa do dinheiro nessas bets. Tivemos recente o caso do Bruno Henrique também no Flamengo, né? Exatamente. Infelizmente, talvez hoje a equipe que mais, né? Pensa o Bruno Henrique precisa. Infelizmente, aí também eu ia destacar, mas muito bem ali pela rapaziada e muito bem destacado. Esses jogadores aí menores, eles vão se vender, mas também nós temos esse escândalo de grandes jogadores, né? O Bruno Henrique, ele é um grande jogador. Tudo bem que no português, assim, nas entrevistas, até que ele dá umas atrapalhadas assim, tem as pérolas do Bruno Henrique no Instagram, mas esse não é o foco. O foco é mesmo nas apostas. E eu fico abismado em ver que familiares instigam as pessoas em fazer essas apostas. Eu acredito que no Bruno Henrique ou do Lucas Paquetá, saiu que algum familiar falou, eu apostei R$50 em você para você tomar um cartão amarelo. E infelizmente isso tá aí hoje. Muitas pessoas, esse tal do dinheiro fácil, né? Muitas pessoas também vêm com as apostas, infelizmente ficam se viciando, né? Tanto que tá lá, joga com responsabilidade na maioria das marcas de aposta. E é exatamente isso, joga com responsabilidade e infelizmente tem muitos familiares envolvidos, né? Pra mim não existe dinheiro fácil. Se você quiser conquistar o seu próprio dinheiro, você vai ter que ir pra cima, você vai ter que trabalhar. E infelizmente esses esquemas de aposta estão fazendo muitas pessoas ficar também viciadas. E também esses jogadores, eles também, se tu tem um contato aí de algum jogador, tu me passa e tal. Daí eles infelizmente se vendem pra esse tipo, né? Eu vou ajudar. Mas não, infelizmente é um problema muito sério. E também eu trago também o caso do Nino Paraíba, né? Que até brincaram no jogo contra o Atlético Paranaense, que ele acabou fazendo, que aí ele ficou banido do futebol. E daí falaram, apostei em você e tal, né? Sim. Infelizmente é isso que acontece no futebol de hoje. O Brasil segue como líder mundial de jogos suspeitos de manipulação, mas o número caiu segundo o levantamento que é até aqui do portal GE do Globo Esporte, né? Bom, falando de outro assunto polêmico, o VAR, né? O VAR tá dando o que falar. Chegou o Brasil, a gente até tinha uma expectativa que evoluir, né? Mas cada rodada que passa aí do Brasileirão, principalmente da Série E, nós temos casos aí que chamam a atenção, né? Assim, o VAR, ele teoricamente veio para ajudar, para auxiliar dúvidas do que acontece ali no campo. O VAR, se bem usado, é maravilhoso. Se você analisar a ideia VAR, ela é impecável.
tá tudo filmado, tá tudo visto, só que nada vai mudar a intenção do árbitro, né? Teve um caso aqui, foi vergonhoso aqui, o Atlético Mineiro ganhou 3-2 aqui no Paraná, né, na Copa do Brasil, que assim, ele deu um pênalti pro Atlético, ele não invalidou um gol pro Atlético Mineiro, que o pessoal do VAR lá em cima falava, esse braço que ele tá empurrando, você acha que não mudou a trajetória, não alterou nada a jogada? Ele falou, não, e o cara claramente tá empurrando do outro. Então assim, se o árbitro entrar com uma má intenção, mal intencionado, não vai adiantar. Mas, lógico, o VAR, na minha opinião, é uma bênção. Ele teria que funcionar como uma bênção. Aqui no Brasil, lógico, ele tem mais erros, ele já é mais demorado do que lá fora. Parece que a nossa tecnologia mesmo sendo... Cara, hoje em dia mesmo, parece que nós, não sei por que, pedalamos para trás. Mas tem que ser corrigido os erros e tem que ficar, o VAR tem que ficar. Ele, de mal a mal, diminuíram os erros de arbitragem. Se existisse o VAR em 2005, o Inter era campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Era campeão brasileiro, aquele pênalti não tinha, não só o pênalti, mas outras coisas. Então, assim, e lógico, se tivesse o VAR e fosse usado da maneira correta, com a intenção correta, né? A minha opinião é essa. A gente vê cada rodada muitos lances, né, que chamam a atenção. Tivemos agora nessa última rodada pênalti que foi marcado a favor do Sport, né? Inclusive os analistas falando que não foi pênalti, né? Pois é, o VAR ele veio para ajudar, mas assim, os juízes estão deixando de apitar em campo. O VAR era para ser um auxílio dos juízes. E os juízes estão deixando que o VAR apite. Acontece lances claros, o juiz manda o jogo seguir, até que o VAR chame para analisar ali. E ele tem que ser usado da maneira correta para funcionar, porque senão eu acredito que da forma que alguns árbitros aí estão usando, ele está mais prejudicando o futebol do que ajudando, pois eles estão deixando de marcar lances claros aí de faltas, de pênaltis aí, porque eles sabem que eles vão ter um auxílio lá. E também tem as questões, vamos dizer assim, dos impedimentos aí. Para no ano que vem, para a Série A e B chegar o semiautomático aqui no Brasil. Sim. São linhas assim que não dá para distinguir se realmente o jogador está impedido, não está. E tem aquela opinião que as pessoas discutem, né? Tem que ter um impedimento? Não tem que ter? Só quando o corpo tiver toda a frente? Mas acredito que com a chegada do impedimento semiautomático, isso vai dar uma cessada um pouco. Mas enquanto os juízes não voltarem a apitar o jogo da maneira correta, o VAR, infelizmente, não vai funcionar como ele tem que funcionar. Outros lances que chamam a atenção são os pênaltis, né? Toque na mão, dentro da área. Um árbitro analisa de um jeito, um outro lance parecido, um outro jogo é marcado pênalti, no mesmo não é marcado. Enfim, tem essa questão também, né, envolvendo lances de muito polêmicos com relação a pênaltis, né? Exatamente, eu acho que os árbitros eles têm que adotar critérios para todo mundo. Por exemplo, se um árbitro ele deu uma mão ali que não foi um movimento antinatural, no próximo jogo, se tiver algum caso de uma mão que ele não viu que é antinatural, ele vai ter que dar o pênalti se ele deu na última vez. Porque, por exemplo, o árbitro pode ter um critério de toda a mão dentro da área é pênalti, todo toque dentro da área é pênalti, todo toque não pode ser, né? Sim. Mas eu acredito que seja dessa forma, que os árbitros eles estão dependendo hoje muito do VAR, né? Tem alguns árbitros que as decisões deles seriam alteradas pelo VAR e seriam alteradas de forma positiva também, né? E hoje tem muito essa de vou cobrar o VAR, mas às vezes a culpa é do próprio juiz. E eu fico triste em saber, às vezes, né, que muitos jogos são decididos, né? Eu vou trazer um exemplo agora do Grêmio Bahia. O Bright White, ele simplesmente se joga ali no Marcos Felipe, que é o goleiro do Bahia, e inclusive as travas da chuteira dele vão no braço do goleiro do Bahia e o juiz acaba dando pênalti, né? Infelizmente acabou sendo marcado o pênalti, o Bright White converteu o pênalti, que a gente tem aquele mito de que pênalti roubado não entra, mas dessa vez entrou. E eu fico triste porque se o time é mesmo pra perder, pra aprender, pra jogar bola, eu acredito que tenha que perder pra aprender mesmo. Dizer uma mancha no esporte é o racismo, né? Estamos em 2025 e ainda acontecendo casos de racismo.
É exatamente, Luciano. O racismo dentro do Brasil, ele começou a chamar a atenção principalmente naquele caso do jogador Aranha, naquele jogo contra o Grêmio e Santos. Sim. Eu acho que foi o primeiro grande caso de racismo que aconteceu dentro do Brasil, que nós começamos a ter uma nova visão sobre o que é o racismo, né, dentro do futebol. Não só dentro do Brasil, na Europa, lá tem a questão do Vinícius Júnior, mas dentro da América do Sul tem muitos casos na Conmebol. Tivemos o pico entre 2022 e 2023 com mais de 20 casos relatados, e a maioria deles torcedores imitando macacos para brasileiros. E a Conmebol passa pano sobre isso daí. Eu acho que a questão do racismo só vai ter um basta quando tivermos punições duras. Quando eu falo duras, perda de jogo, expulsão de campeonato e assim por diante. Questões maiores, tipo assim, não somente uma multa, uma prisão de um torcedor ali, porque isso não já foi provado, não vai parar com o racismo dentro do futebol. Muitas vezes um caso do torcedor invadir o campo leva uma punição maior do que um ato de racismo. Que nem o Luiz trouxe, né? O caso de racismo nas torcidas é muito presente, principalmente quando vai time brasileiro na Argentina, né? Que sempre é gesto de macaco. E realmente tem que pegar, se conseguir o vídeo, tem que prender realmente a pessoa, que é um crime, né? E a Conmebol realmente tem que pesar nas punições, que, por exemplo, teve vezes que teve caso de racismo no jogo, mas daí a Conmebol não fez praticamente nada, mas aí o time que entra, talvez que o colete do jogador que tá no banco de reservas irregular ou faltando, daí é uma multa de $10 mil, então realmente não cabe essas punições da Conmebol. Pois é, que o Rafael falou agora, até a questão uma coisa que é muito bonita no futebol, que é a festa antes dos jogos, principalmente na Libertadores, a torcida fazendo a Conmebol punir severamente a equipe ali com multas até de $100 mil pela festa antes do jogo fora do estádio, e um caso de racismo ali, uma punição de no máximo $10 mil. Que nem, por exemplo, uma festa antes do jogo é só benefício para a Conmebol, né? Que é um espetáculo, querendo ou não, e ajuda a vender o produto dela, que é a Libertadores da América. Então, realmente, a Conmebol tem que repensar muito nesse fator. É a questão das apostas, né? As bets, enfim, apostas envolvendo jogadores, clubes, não só no Brasil, mas no mundo também, em alguns casos. Claro que o Brasil ainda lidera esses números, infelizmente, né? Números negativos. Infelizmente no Brasil acaba sendo até um reflexo da sociedade, né? Muitos jogadores acabam cedendo na questão de levar vantagem, né? Acaba, que nem jogadores de divisões inferiores, acaba tendo muita questão de como, por exemplo, recebe um salário mínimo, 2 mil, vem alguém e te oferece, que nem em 2023 ofereceram até 150 mil de propina para alguns jogadores dessas séries inferiores. Aí realmente o jogador balança, e aí é questão de caráter, né? Alguns vão acabar cedendo, outros não. Eu acho a questão de apostas, ela é bem interessante para o futebol, pois você pode ver tanto para as transmissões quanto para as equipes o quanto de receita trouxe para as equipes. Porém, como foi citado, o nosso país ela tem uma crise estrutural que vem desde o povo mais baixo até a classe mais alta, que é a questão da corrupção, das apostas, estar se vendendo ali, que nem o Rafael citou ali, o jogador ganha $2 mil, ali chega, o cara oferece ali 10, 50, 100 mil reais, coisa que o cara iria ganhar somente em 5, 10 anos de carreira, ainda mais a carreira do jogador é uma carreira curta. Então pesa um pouco essa questão. Então a CBF deveria fazer uma blindagem quanto a isso, ser um pouco mais rigoroso. Eu acho que essa questão ali das maiores punições que teve do escândalo ali da operação penalidade máxima de 2022 ali, o tempo máximo foi de 2 anos e não teve nenhum jogador preso. Na minha opinião, jogadores que entraram nesse esquema deveriam ser presos e nunca mais poder jogar futebol profissional. O que seria o certo, né? Porque querendo ou não, é um crime cometido, né? Você acaba, inclusive, manipulando certos resultados. Até tem a informação aqui que a manipulação de resultados ou de apostas movimentam cerca de 165 milhões de euros por ano só no futebol. Ou seja, é algo que realmente é muito dinheiro que acaba passando e tem que cuidar disso. Inclusive essa questão das apostas, às vezes o jogador cai sem até ter a intenção. Teremos nessa semana, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, no Rio de Janeiro, o julgamento do jogador Bruno Henrique. Sim. O irmão dele, pegado às conversas, isso está nos autos,
conversa, o irmão dele pedindo pra ele, quando você tomar o cartão, avisa. E o Bruno Henrique respondendo, é sério que você me chamou somente para isso? Às vezes o Bruno Henrique tomou o cartão sem intenção, a gente não sabe das intenções. Mas por sem ter a intenção, acabou caindo. Tanto que tá o Bruno Henrique, o irmão dele, e mais 3 pessoas que vão ser julgadas na quinta-feira agora, pelo jogo que aconteceu contra o Santos em 2023 pelo Brasileirão no Mané Garrincha, né? É a questão do VAR aí que chegou ao Brasil, a tecnologia, mas está dando pano à manga ainda, né? A tecnologia do VAR implementada, né, desde 2018 aqui no Brasil, mas não se garante a garantia de confiança dos torcedores, né? Porque muitas vezes, na opinião dos torcedores, acaba mais atrapalhando o jogo do que propriamente ajudando, né? Com demoras de análise, falta de critérios e tudo mais. É uma questão que tem toda a tecnologia, né, ao favor, mas muitas vezes a gente fica até na questão lances duvidosos, que muitas vezes mostram as imagens e acabam contradizendo o que a própria arbitragem acaba, né, definindo. Então, Luciano, a questão do VAR no Brasil, ela começou totalmente já errada. Como a própria organização brasileira que organiza o futebol já é uma bagunça e precisaria de uma atenção maior para essa questão da arbitragem, não somente ao VAR, mas todo o complexo de arbitragem, que tem um monte de gastos paralelos, porém não tem o investimento necessário para a capacitação do VAR, capacitação de árbitros, implementação do impedimento semiautomático, que seria de grande valia para o nosso esporte dentro do Brasil, né, Luciano? E tem vários casos envolvendo aqui, até tem informação aqui no GE falando dos 10 lances mais polêmicos, e a maioria deles, ou pelo menos um bom número, chama atenção com relação a pênaltis, né? Que a questão do pênalti para o árbitro de vídeo, que acaba pegando muitas vezes, é a questão da interpretação do árbitro, né? Que muitas vezes um árbitro acaba usando de um critério, outro árbitro usa de outro, às vezes o mesmo árbitro em 2 lances praticamente iguais acaba marcando pênalti em um e no outro não. Então isso acaba contradizendo muito a questão do árbitro de vídeo. E a questão da arbitragem, do árbitro de vídeo, até influencia bastante. E depois ele cometer um erro dentro da partida já, né, Rafael? Ele vai lá e tenta compensar de outra maneira, não agindo como critério. Ele não mantém o critério dentro da sua partida e acaba prejudicando todo o esporte, né? Se vai acabando prejudicando depois tenta recompensar depois, aí um time vai reclamar, o outro também, mas os dois também vão ser com uma ajudinha aí. Depois dos debates, que foram assistidos em tempo real pelos jurados, chegou a hora de discutir o desempenho de cada participante. Cada detalhe foi analisado e a decisão foi difícil de ser tomada. E após algum tempo de conversas, finalmente chegaram a um consenso. E aí, gurizada? Prontos para mais uma eliminação? Hoje a gente reassistiu alguns trechos aqui, a gente pegou alguns momentos que a gente tinha ficado em dúvida lá de trás, para que o Luciano pudesse acompanhar também de um outro ângulo, aqui alguns momentos que eu achei interessante que ele pudesse analisar também. E hoje, agora está ficando cada vez mais acirrado, né? Está cada vez mais apertando mais. Hoje não era definitivamente uma tarefa que vocês vão exercer, que é a reportagem, mas aqui o que a gente avaliou principalmente é como vocês se comportam no vídeo, como vocês se sentem à vontade na câmera e como vocês se prepararam para esse debate e o poder de argumentação também. A gente começa a identificar que algumas pessoas têm alguns talentos a mais e outros a menos. Se a gente pegar, por exemplo, o Rafael Cobos vai muito bem na reportagem, hoje no programa não estava tão bem quanto aos argumentos, mas demonstrou um conhecimento. O Caranhato foi mais na informalidade, não teve tanto dado ali. O Bondan já trouxe bastante informação, estava bem amparado no que trazia. O chão da opinião cabe muito bem para o Davi, ele consegue se expressar muito bem na opinião. O Léo William consegue argumentar bem, então é um detalhe que ficou entre vocês. E o que mais pesou hoje foi como na eliminação passada, quando a gente eliminou o Parzianello, né? Que foi um detalhe ali de como ele se portou na frente da câmera, que o nervosismo atrapalhou ele e ele não conseguiu se expressar, ou não conseguiu expressar exatamente todas as informações que ele tinha. E hoje a gente também observou que algumas pessoas se sentiram, talvez, não sei se nervosas ou não tão à vontade e tiveram um desempenho um pouquinho mais abaixo, né, Luciano? Você que esteve lá dentro pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, porque hoje o principal objetivo era
improviso, né? Você tem que estar no meio do rádio, da TV. Como o Marcelo falou, está cada vez mais acirrado, né? Por questões e detalhes aí que a gente acabou, então tem que eliminar alguém. Na transmissão, na edição passada, no episódio passado, eu falei que qualquer um já poderia tranquilamente entrar na equipe esportiva ali. E dos 4 que vão ficar agora, a gente já vai começar a fazer isso, fazer jogo mesmo, porque vocês vocês já entenderam a essência do que é a função de ser repórter e já estão por dentro do que a gente faz numa transmissão esportiva. Claro, como você falou, né? Cada um tem uma característica, puxando um pouquinho mais para ser comentarista, outro para ser repórter, mesmo narrador, né? Então, e o que a gente quer agora é um repórter e um de vocês vai deixar o programa hoje. Quem é que sai, Luciano? Sobrou para mim, né? Sobrou para você que apresentou o programa hoje. Vai sair você, Luiz. Mas foi muito bem. Não é vai para ser amenizar. Vai ser convidado para participar de uma transmissão. Na nota de corte ali, só talvez o que eu traria até para você, porque assim, eu acho que você deve seguir. Se não for aqui que você vai fazer uma partida de futebol com a gente, você tem que investir no... Cara, investe que você tá abrindo as tuas portas. Vai por mim. E você é estudioso, né? Isso assim, o que e ficou entre duas, a gente ficou entre duas pessoas assim, e o tempo todo a gente falou, o que mais se preparou de todos vocês de buscar as informações foi você, Luiz Monda. Foi o cara que mais caprichou para os teus argumentos. Tu tem algumas muletas ali que é só a forma de se comunicar, né, Luciano? Né? Tu não conseguiu passar. Tu tinha muita informação que até nós assistindo olhamos, olha isso aí, mas faltou convencer com aquilo. Então, Luiz, segue, você tá com a porta aberta, é só você sentar numa cadeira e pegar um microfone. Vai por mim, porque eu já passou muita gente na minha mão, já coloquei muito cara ruim no ar e já vi muita gente boa. Você tá na pegada, você estuda muito. E para vocês que vão ficar, prestem atenção, vocês 4, vocês não serem eliminados na próxima etapa, estudem o que o Luiz Mondan estudou para todos esses episódios. Vocês estão com a dicção boa, afinada, mas vocês precisam o conhecimento que o Luiz trouxe ao longo desses quadros. Então, cara, segue que o teu caminho no rádio ou na TV onde você escolher, ele está basicamente trilhado. Você pegou a essência do negócio, você pegou a essência daquilo que tá. Falta só você encaixar a forma como você vai levar a tua informação que você quer. Pois é, não deu pro Luiz Mondan. Ele é mais um eliminado da Voz do Jogo. E a partir do próximo episódio serão apenas 4. E aí, a última eliminação antes de definir os 3 finalistas. Não perca a reta final do nosso reality. A hora da grande decisão está chegando. Oferecimento: a Fubra, sempre com você, e Livraria e Papelaria Fonte Nova.